Neio. Ô, meu querido, faz favor. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, companheiro. Opa! Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Eu queria abusar da sua generosidade e que não desse uma luz mais de um evento que é comum e que a gente vê na nossa realidade, que é a ociosidade forçada. O camarada sempre foi um bom trabalhador, atendeu e, num determinado momento, coloca ele numa sala, com a cadeira, sem nada, e ele passa ali a jornada dele. E a gente sabe que tem duas vertentes. O ócio é a oficina do diabo, e isso pode acarretar para várias coisas. Tá bom? Obrigado. Meu querido, olha, a questão é a seguinte, nós comentamos lá atrás, essa atitude de deixar o companheiro na ociosidade excluído do desenvolvimento do trabalho daquele local é a forma mais cruel e covarde para se caracterizar o assédio moral. Porque as consequências nessa pessoa, nesse companheiro, elas são ilimitadas. Ele pode partir para o alcoolismo, para as drogas, as listas e as ilícitas, porque ele tem que arranjar um companheiro. Ele precisa de um suporte. E quando nós, que estamos ao lado, não damos esse suporte, como a colega falou lá, eles têm que buscar lá fora uma forma de suportar isso. Porque ele é invisível dentro do trabalho, ele é mudo porque o que ele fala não chega aonde precisa para poder transformar. E aí que eu entendo que entra efetivamente a função do sindicato. Exatamente aí, independente se ele é sindicalizado ou não. Mas é um servidor e precisa de apoio. Então, eu entendo que essa forma cruel e covarde de exclusão, principalmente se a pessoa tem uma idade mais avançada, está ali no serviço público há muitos anos, esperando a hora de aposentar, ele é tido como imprestável. Ele já deu a contribuição, não vale mais nada. Vale sim, porque a experiência nossa faz um diferencial danado em alguns momentos da vida. Certo, compadre? É isso aí? Lógico, faz favor. Lógico, sempre. Que isso vai na contramão de tudo que a gente possa pensar. Não muito longe daqui, um dos países campeões de assédio contra mulheres do Japão, com relação à idade, tem uma reverência muito grande. Uma vez por ano, os jovens japoneses preparam um piquenique, um lanche para os mais velhos de casa, e naquele dia é homenagem para eles, quase sempre quando a pessegueira, parece que é o... Né? Então, assim, é um simbolismo da gratidão que a gente tem que ter com aquelas pessoas que deram continuidade para a empresa. Do respeito, e aqui a gente vê muito ao contrário. Certeza, Certo? certeza. Eu vejo muito no judiciário, quando aquele juiz está mais... Está da idade e tal, ele sabe que não vai chegar desembargador, aí a pressão nele é muito grande. Lá na Bahia a gente vê muito isso. Vamos lá? Qual é o próximo? Fernanda Senagem. Olha, pelo jeito... Ô, Neio, desculpa, gado de leite. Foi mal. Rapaz, ela veio com o caderninho, meu Deus do céu, ela jogou duríssimo. Brincadeira. Mas é porque o Nilson falou... Fica à vontade, fica brincadeira. Falou, como são poucas pessoas, aí, né? Não, lógico, sempre, amiga, sempre. Não, uma das coisas que me chamou a atenção que você falou foi a questão do assédio, que ele é hierárquico. Então, se você sofre uma cantada de um colega, de um par, isso não é assédio? Não, se eu falei isso, eu me equivoquei. Não, eu falei que ele ocorre na hierarquia e na... Não, o sexual. Sim, sim, porque também, é o seguinte, né? não é só... Okay. Inclusive, na definição está ali, entre colegas... Ah, tá. Então, eu do mesmo prestei nível. atenção. Até porque ocorre dentro do meio de trabalho. Né? Então, caracteriza assim. Tá. Uma outra coisa que sempre me chamou a atenção foi a história do assédio moral, né? Ser alguma coisa que vem acontecendo com frequência. Certo. Né? Então, eu acho que isso dá uma abertura muito grande, porque a gente vê casos de assédio acontecendo dentro da empresa, né, debaixo dos nossos olhos, mas que não são corriqueiros, assim,
todos os dias ou com frequência muito grande, mas são eventuais, né? Aquela brincadeirinha com o colega de trabalho, do próprio chefe em relação ao colega de trabalho. E como que um empregado consegue caracterizar isso? Porque algo que a gente vê também são os outros terem medo de depor a favor. Né? Então, você sabe que o colega foi assediado, ele foi tirado de um canto, foi colocado lá naquela salinha, né? Está lá, e você vê o cara definhando debaixo dos teus olhos, mas todo mundo que está ao redor faz de conta que não vê. Né? E, às vezes, a própria pessoa não assume isso. Mas, se você passa por isso, se você sabe que você está sendo assediado, e você sabe que você não tem o apoio dos colegas, se você denunciar, as pessoas vão se esquivar disso, até te dão um apoio. Não, é verdade. Mas, na hora efetiva que tem que, né, depor a seu favor, as pessoas tiram o corpo fora. Então, como que o empregado deve agir? A maior dificuldade hoje é de caracterizar o assédio moral. Tá? Quando veio a questão da Lei Maria da Penha, foi dado voz à mulher, voz e vez. Então, o que a mulher fala, para nós desconstruirmos isso no judiciário, fica muito complicado. Caminha, a passos lentos, a questão de caracterizar o assédio moral. Por quê? Você comentou um dado muito interessante. Nenhum colega, ou quase a maioria, não quer se meter, porque não é com ele ou ela. Então, a primeira coisa, registro o boletim de ocorrência. BO. Vim aqui registrar que no dia tal, assim, assim, assim. Bom, para mudar, ao tudo indica, para deslocar uma pessoa de uma área para outra, automaticamente isso tem que ser por escrito, a princípio. Mas a gente sabe que nem às vezes acontece isso. Fala, fulano, a partir de amanhã você está sentado naquela sala lá e a pessoa vai ter que ir. Então, registra um boletim de ocorrência que naquele dia estava presente. Aí, gente, não tem que poupar ninguém, não. Noé estava presente, a fulano e tal, que assistiram ele determinar que eu saísse daquele ambiente que eu estava e fosse para outro lugar que é, digamos, o arquivo, lá da Embrapa, onde eu não tenho função, atividade alguma, fico lá parado olhando. Caracteriza. Porque a partir do momento em que você começa a praticar desenvolver essa outra atividade, e você começa a adoecer, você vai buscar ajuda. Então, começa possivelmente a caracterizar o quê? Uma depressão em função dessa mudança. E aí, você começa a construir a prova necessária para poder buscar o seu direito. Legal? Pronto? Júlio Bica. Oh, perdão, Júlio. É você mesmo. Pelotas. Pô, tá querendo limar o cara, poxa? Qual é o dele, né? Acontece o seguinte, essa questão do assédio moral, a gente tem feito bastante evento em cima disso, e se tem bastante entendimento, é difícil de comprovar. Mas eu quero te perguntar que, nessa situação, gravar uma conversa é tido como prova ou desconstitui porque a outra parte não sabe que está sendo gravado? Não, é prova sim. É prova sim, cabal. Tá. O fato mais importante que eu quero falar para vocês é sobre o assédio sexual. O assédio sexual não só diz de respeito a trabalhadores, a colegas, ele também diz muito pior, eu acho, nesse sentido, que a gente tem dentro das nossas empresas, como eu falo pela Embrapa, estagiários, bolsistas e terceirizados. Estagiário é o que me preocupa bastante, né, como bolsistas, também os terceirizados, mas na questão, por ser jovens, geralmente, estagiário vem muito jovem para dentro da Embrapa e vem lá para estar numa empresa na qual vai definir, de repente, a conduta para o resto da vida dele e, baseado, até a família pensa assim, pensa e deve ser, não está lá, é uma empresa sólida, que pratica as boas condutas, e muitas vezes eu pergunto aqui para nós, qual a unidade que não se ouve falar já em assédio com estagiários, em assédio com terceirizado e assédio com bolsistas. Muito momento a gente, como sindicato, até é omisso. É omisso porque aquele assediador é um parceiro, é um colega, é um amigo, a gente fica em maus lençóis. Então, isso eu acho que essa prática a gente tem que agora ser muito ofensivo nisso e acabar de vez com isso. E, para tanto, eu acho que não convém, nem tem como agora, a gente está tirando, vamos dizer assim, casca de ferida do que já aconteceu, já houve e vai ser muito difícil, uma posição muito, muito ruim de fazer. Mas podemos, como sindicato, a partir de agora, até isso é um tipo de encaminhamento, para depois a gente discutir, né, a nível nacional. Sim. Neste momento, a gente fazia uma ação muito forte junto com a empresa, como tu colocou, isso faz parte da empresa, e é bom para a empresa para ter essa prática. Lógico.
Muitas vezes não tem porque a gente vai empurrando para amanhã fazer e não está acontecendo. E então a gente pegar e fazer um trabalho muito pesado nisso, em que é conscientizar. Conscientizar para colocar o cara a par do que é. Muitas vezes ele pode achar que um beijinho, pedir um beijinho, não é. Muitas vezes é. Geralmente é. Outra vez o cara pode achar pedir um e-mail para uma colega, não é. Pô, daqui a pouco a colega tem 15, 14 anos, o cara tem 60, 50 ou até 18, que seja, é sim, é um assédio, entendeu? Porque a pessoa está ali, quer ter aquela prática, e quer ter aquela prática dentro da empresa, quer aperfeiçoar, né, quer terminar seu estágio, e de repente se submete, nem em casa não fala, os pais estão lá, não sabem. Eu tenho filho, muitos têm também, de repente está lá, está numa tranquilidade, está um problema acontecendo que vai levar isso para o resto da vida. Então, eu digo, como sindicato, a gente fazer essa prática, levar os eventos, para dizer para o cara, olha, isso aqui não é, e colocar para ele juridicamente o que ele responde. Como essa causa aí que ele responde, a empresa responde também. Para depois desse momento, o cara não dizer assim, ó, me perdoe a forma de eu falar meio direto assim, não dizer assim, olha, eu não sabia que estava cometendo um assédio, ou eu não sabia o que pode me acarretar. Então, nesse momento, ele sabe o que pode, ele sabe o que é, e ele vai pagar por isso, e nós não podemos fazer vista grossa, nem para ninguém, nem para ser um amigo, nem para ser até um participe com nós dentro de um sindicato ou dentro da mesma empresa. Olha, não importa quem praticou. Gente, não é hora de companheirismo, não. Isso não é companheirismo. É conivência, exatamente. Então, primeira coisa, justiça boa, para ser boa, começa de casa. Reúne a diretoria e fala, ó, galera, o negócio é o seguinte, nós temos aqui agora o compromisso, nós já tínhamos, mas agora vamos ser efetivos. Se praticou, parceiro pode ser quem for, inclusive eu. Viu, Nilson? Inclusive eu, Nilson. Ó, temos que levar isso adiante para dar exemplo. Minha avó dizia lá na Bahia que a gente bate na tampa para a panela ouvir, não é assim? Se a gente começa dentro da nossa casa, a gente pode cobrar na rua. Beleza. Tá? Na fala do júri, encerraram essas inscrições. Próximo, Valdemir Cerrados. Boa tarde, pessoal. Boa. Certeza que algumas pessoas estão preocupadas com o que vou falar nesse momento, né? Principalmente quando eu falei aqui, né? Sou Valdemir Rodrigues, da Embrapa Cerrados, tem apelido de calado. Vocês já pensaram o que eu passei sendo uma pessoa calada? Que entrou nessa empresa dia 19/6/89. Você nem imagina, tá? O quanto eu já aguentei de humilhação, né? Com grupos de pessoas realmente, né? Por exemplo, eu tive uma oportunidade, né, como um supervisor substituto de setor. Aí tive desentendimento com a terceirizada por esse motivo. E esse também foi um dos motivos, né, de eu realmente ter ser retirado, né, como o professor falou, viu, Camargo? Retirado de um setor de supervisão e colocado em um laboratório para mexer com terra, literalmente. O Guedes, não sei se está por aqui ou não, mas talvez ele não saiba bem disso, né, que eu fui tirado pela senhora chamada Daiva, dá o nome da vaca logo, daqui fica melhor, e colocado num laboratório para mexer com solos. Foi triste o momento que eu passei nessa empresa. E sofri um acidente em 2010, até comentei com o Antônio aqui, né, que o Orlando mandou uma muleta, um pé só de muleta. Como eu tinha um afundamento só na perna esquerda, e foi o último dia de férias em Salvador. Eu fiquei feliz naquele período, né, por estar afastado, mesmo com toda a situação, andar de muleta, fazer fisioterapia, hidroterapia. Fiquei livre daquela pressão de chefia, né, foi uma situação bem complicada. E não bastando isso, né, com toda a problemática, agora no ano de 2012, mais ou menos, há 6 anos, novamente a mesma situação, né, fui retirado do setor, era um PABX e colocado em um arquivo, viu, professor? Arquivo morto, né, denominado Embrapa Cerrados, onde tem documentos de 1975, que não eram sequer vistos para algumas pessoas, né? Eu trabalhei com esse material, eu fiz um curso de mais ou menos R$3.000 para mexer com o arquivo, onde fui orientado na questão dos perigos de mexer com aquela documentação. Tentei uma insalubridade junto ao setor de serviço médico de trabalho, não deu certo, não foi para frente. Mas então, para parar, né? Então, já dou os sinais para parar, senão falaria meia hora aqui no mínimo, né? Mas eu tenho que agradecer uma pessoa aqui especial, que se não fosse essa pessoa,
eu não estaria aqui para contar a história com certeza. Quero agradecer ao Zé Nilton, por ele ter me oferecido uma oportunidade de fazer um trabalho de coach integral sistêmico para resolução de conflitos, CIS. Com a Marilda, né, através desse curso de coach, eu consegui começar a me lapidar. Eu tinha sentimentos e fui orientado que aqueles sentimentos poderiam eu gerar um câncer. Eu admiti com certeza, né, que todas aquelas dores que eu sentia seriam transformadas em câncer. E, graças a Deus, a situação está bem amenizada, né, porque eu consegui vencer. Eu consegui, graças a Deus, superar a depressão e outros males mais. E, principalmente, estou conseguindo resistir a não utilizar medicamento. Mas a pergunta, professor, né, para finalizar tudo, fala que se algumas situações, crimes, né, prescrevem. Questão do assédio. Qual o tempo para a prescrição desse assédio, se existe? E a questão do BO também. Com quanto tempo posso registrar esse BO? Prezado, antes de mais nada, parabenizar você pela sua coragem de poder, né? Até juridicamente, eu já vou lhe adiantar, não como seu advogado, mas possível advogado no futuro, você, nessas situações, irmãos, a gente não, publicamente, por mais que a gente tenha, está magoado e tudo, mas evita personalizar as pessoas que nos agrediram. Né? Até porque, daqui a pouco, você vai sofrer uma ação penal por estar atribuindo a essa pessoa algum comportamento que, de repente, até passou, enfim. Mas é uma sugestão apenas, tá? Para lhe proteger, para lhe blindar. Bom, a questão da prescrição, cada crime, cara, tem uma tabela no Código Penal que determina o tempo de vida do processo. Tá? Se isso ocorreu alguns anos atrás, pelo jeito já ocorreu, já está prescrito, até porque não tinha o assédio sexual vigendo dentro do Código Penal. Então, essa situação é delicada, por isso que a gente diz logo, faz um BO, porque você, para fazer um BO retroativo, vai ficar meio complicado para você, se hoje a polícia não está fazendo o que está acontecendo hoje, quanto mais a de 8, 10 anos atrás. Tá? Então, por aí, eu acredito que você não vai ter êxito, não. Tá? Pessoal, só para lembrar aqui, acho que no início eu pedi para vocês, a gente está transmitindo ao vivo, toma cuidado, como o doutor falou aqui, citar nomes, porque depois pode dar problema, tá? Não precisa. Francisco Concórdia. Noé, né? Noé. Da Arca. Bom, na verdade, eu acho que uma pergunta que eu ia fazer era com relação a essa relação com estagiários e alunos, né? Porque, assim, entre empregados é nítido, porque é ambiente de trabalho, só que aí, quando vem os alunos, na verdade, eles não têm um vínculo empregatício, né? Eles só frequentam durante um período e tal. Então, mais independente, sendo dentro das imediações do ambiente de trabalho, eles entrariam dentro. Sim, como empregado, o TST já definiu isso há muitos anos. Ele entra assim, ele tem os mesmos ônus e bônus que como se empregado fosse durante o período que ele está praticando ali. Sim. Aí outra questão também seria assim, por exemplo, com relação à questão de assédios, aí não, assim, vamos botar o assédio no sentido amplo, independente se é sexual ou moral. Sim. E quando ele envolve, por exemplo, funcionários e com as pessoas que teoricamente deveriam defender, que dentro das unidades seria o sindicato. Por exemplo, quando os próprios membros do sindicato possuem atitudes de valor ou mesmo de assédio, essa coisa assim, tipo, desmerecer o caso do outro ou a situação do outro, atacando diretamente, tipo, então como proceder? A gente teria que, por exemplo, buscar, tipo, o sindicato nacional, já que o local não representa, então a gente tem que entrar direto com... É uma opção, é um caminho, mas o primeiro caminho é você fazer o BO identificando todo mundo. Sim. Quem praticou e quem foi omisso, quem tinha o dever de lhe resguardar os sindicalizados, tá? Porque quando, como a gente diz lá no Nordeste, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se foi omisso e não fez, vai pagar por isso, porque omissão também é crime. Sim. Tá? Então, se você levou, por isso que eu digo sempre, faz por escrito, e-mail, por escrito, para o seu superior. Olha, manda para o sindicato, manda para o seu superior. Se é o superior do superior. Com cópia para alguém de confiança, de preferência colega de trabalho. Porque amanhã ou depois, nós estamos falando de quê? Construir prova. Não é forjar a prova, é construir. Porque, diante das insistências dos seus e-mails, o e-mail em serviço público, todos nós sabemos, botou por escrito, a autoridade vai ter que escrever, despachar. E aí é que está a garantia da sua pretensão. Tá? Não?
Ah, tá, não, pensei que já estava já na pergunta. Tá. E assim, uma outra seria agora, considerando esse momento político aí que a gente está, né, que está bem conturbado, aí eu vou voltar a 2014, quando eu fui contratado em 2014, quando teve a reeleição da Dilma. Então, eu lembro que no período eleitoral, logo quando eu cheguei na unidade, das coisas que eu mais ouvia é que por causa da minha gente, da minha raça, porque eu sou do Nordeste, né, o Brasil é do jeito que é. E eu ficava assim, tipo, novo, probatório, tu vai bater boca com ninguém, né? Mas, por exemplo, hoje, tal, o que é que a gente vê? Principalmente nas mídias sociais, e é triste, né, a gente vê o caminho que a gente está levando, assim. Por exemplo, muitos colegas, não necessariamente os mesmos que fizeram esses comentários, né, enfim, sem noção naquela época, mas, assim, outros que agora estão se sentindo empoderados pelo ambiente que a gente tem. Por exemplo, isso seria suficiente? Porque, tipo, por exemplo, aquela coisa lá, tipo... porque mulher, se eu pegasse e virava mulher, ou ela é assim porque não tem um homem que dê um trato, é recalcado, esse tipo de coisa. Isso a gente pode, por exemplo, pegar esse material tipo de mídia social e usar como uma prova... É a melhor prova que tem, porque está registrado lá. Não tem para onde correr. Tá? Você só tem que ver o fator temporal, porque cada processo desse, por exemplo, crime contra a honra, crimes contra a honra, o artigo 138, 139, 140 do Código Penal, calúnia, injúria e difamação. Eles têm um prazo de 6 meses a partir da data que você tomou conhecimento para poder movimentar a justiça. Não é a delegacia, é a justiça. Então, através de advogado, você precisa registrar isso na justiça, tá? Com ação penal privada. Tá, então, por exemplo, um específica. post lá que vai ter um histórico de um bate-boca, se for o caso, aquilo serviria... Sim, porque hoje em dia, veja só, temos um cartório aqui em Brasília e no Brasil todo, onde você pode pegar a ata notarial do conteúdo do seu WhatsApp. Sim. Ele abre e ele aí transcreve, ele dá a fé pública. Acabou. Prova melhor do que essa é inconteste, não tem jeito. Certo. Tá bom, Tá? obrigado. Boa sorte. Espero que você não precise, nem ninguém, mas se precisar. Professor, a sistemática de sindicato, ele faz a pergunta, ele tem 3 minutos, é igual debate. Tá. Aí eu tenho que parar o momento, o tempo dele, bom. tá? Não tem problema, não. Manuel Moacir cede. Manuel, desculpa, Moacir. Peço até desculpa a ele, que ele estava na linha logo depois do pessoal aqui, ficou para depois. Mas foi atendido, né? Tá bom. Mas eu divido com ele essa responsabilidade. Desculpa, eu Sou estou parceiro. com o nome do homem na cabeça. Não, boa tarde a todos. Moacir, da Seção Sindical Sede. Logo que eu cheguei, o professor explanava sobre a questão mais ou menos individualizada de assédio, é que aquele que o assediador, o agressor é claramente identificado, ele elege alguém, ele discrimina alguém e esse é a primeira face do assediador. Esse a gente consegue identificar, em toda a unidade da Embrapa tem um, né? Esse é patológico, esse cara... Mas a gente vive uma situação que eu acho mais complicada. Nós vivemos numa empresa doente, certo? Uma empresa em que a prática gerencial, o assédio foi incorporado à prática gerencial. Nós temos assediadores clássicos aqui na sede, eu que vim de uma unidade lá de São Carlos, nós tínhamos assediadores históricos que permaneciam nos seus postos ou eram promovidos. Aqui na sede nós temos exemplos assim, vários, né? Do presidente ao gabinete do presidente, o entorno, os coordenadores que fazem do assédio a sua prática gerencial, certo? E a Embrapa é uma empresa doente. O assédio já tomou conta da sua cultura, isso é histórico, certo? Nós tivemos agora, recentemente, um processo de reestruturação da sede, em que as pessoas ficavam batendo cabeça no corredor, sem local, entendeu? Criou-se a tal da Bacia das Almas, 300 pessoas que não tinham para onde ir, que estavam na Bacia das Almas e todo mundo conseguia identificar quem era, porque quem não estava numa mesa com computador ou com telefone estava na Bacia das Almas e era o último passo para ir para a rua, certo? Nós acompanhamos isso na sede e isso, ainda bem que está sendo interrompido, né, para que não aconteça nas unidades com a intensidade que colocou aqui. Então, o problema nosso é uma empresa doente.
em que suas estruturas de controle, a ouvidoria inexiste, ela é ineficiente, o sindicato não conseguiu ser o desaguar, que as coisas desaguassem. Os assediadores não têm medo da mobilização sindical. Não existe essa... Olha, se eu começar a assediar aqui, posso sofrer um processo, posso ter uma mobilização. Esse é um ponto que eu queria colocar. O outro ponto, que não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a fala do Noé, é que nós estamos, talvez, nós, sindicalistas, embrapianos, funcionários de empresa pública, estamos diante, talvez, da maior ameaça que esse país já teve, tendo o maior preconceituoso, assediador, incentivador de perseguição contra os diferentes que está para acontecer agora domingo. Eu fiquei sabendo que pessoas aqui criticaram a presença do Carlos Henrique lá no movimento em São Paulo. Você queria que ele estivesse aonde? No movimento do Bolsonaro? Ou seja, é inaceitável para mim que funcionários e sindicalistas possam ter esse tipo de postura, mas que dentro da sede, dentro da Embrapa, uma empresa de ciência, a gente tem a maioria sinalizando que vão votar no Bolsonaro. É uma vergonha. E nós estamos indo para o abismo, tá ok? Eu só gostaria de comentar uma parte da fala do amigo. É o seguinte, tem alguns caminhos que a gente pode sugerir. Primeiro, tem de haver a denúncia. Então, a campanha que o sindicato deve fazer, todos eles, não é só o Simpaf, é denunciar. Mas essa campanha é permanente, é semanal, não adianta. Não adianta uma vez ou outra e tal, não. Por quê? Uma vez ocorrido a denúncia, gente, quer matar essa galera, é publicizar isso. Trazer para a rua o que está acontecendo lá dentro. E aí, gente, vocês vão perceber que aí vai ter que começar um movimento de solução. Aquela solução no sentido de falar, olha, temos que começar a verificar, começar a abrir o PAD, começar a ter um movimento jurídico mesmo, para poder, inclusive, apurar se aquilo que foi denunciado é verdade. Silvestre. Parnaíba. Boa tarde. Boa, meu querido. Professor, eu queria saber se tem a lei que incrimina o assédio e o número da lei. Tem, sim. Tem Queria saber o número... Não tem, não, porque eu sou fraco para isso, mas tem. Tá, o número da lei. Eu te passo já. Como já foi falado aqui... Não, desculpe, o assédio moral ou sexual? Moral. Moral, não. Tem, Sexual tem, né? Tem. O artigo 216A do Código Penal. Está ali. Eu vou passar para vocês. Agora, a questão do assédio moral ainda está para ser votado no Congresso. Tá? Ainda não foi determinado. A pena é de 1 a 3 anos que está no projeto. Não sei se vai vingar. Certo. Então, também nós já ouvimos a falar aqui, da dificuldade de provar, do assediado conseguir provar o assédio. Uma das maneiras é uma gravação, né? Uma gravação, filmar já é mais difícil, né? Eu queria perguntar que atitudes, assim, um exemplo de atitudes que o assediado vai ter para depois provar esse assédio, né? E sobre o Comitê de Combate ao Assédio da Embrapa, sem querer ser pessimista, eu vou torcer muito pelo funcionamento desse comitê, porque nós sabemos que o assédio existe na Embrapa e a gente vai esperar pela ação desse Comitê de Combate ao Assédio dentro da Embrapa. Pode falar. Silvestre, em seguida nós vamos ter o companheiro Zenilton para falar exatamente sobre esse assunto, tá? Pode responder, professor. Veja só, bom, a questão do comitê é importantíssima, essa criação, mas tem que ser fiscalizado pelo sindicato. A composição dele tem que ter gente do sindicato lá dentro. É paritária? Pronto. Bom.
Pode. Andréia. Rio de Janeiro. Complicado agora. Te perguntaram tudo, o que eu faço? Pergunta outras coisas. Então, vamos tentar. Nós temos o adoecimento mental de muitas pessoas, é o tema do que a gente está trabalhando. Tá? E isso levou, já é aquele estágio final, certo? Só que naquele momento em que ela foram trocados de local, que tudo isso aconteceu, já passou. Não teve o BO, não teve o registro. E a pessoa está adoecida, tentando se tratar, certo? E ela já está no estágio final. Como fazer? Olha, primeiro é caracterizar que essa depressão teve origem com O problema é que é temporal, que já passou. Eu já entendi. Então, a gente está numa situação de saia justa preta rasgada, tá certo? Porque não tem mais o que fazer. E a gente continua nessa situação. Não é por mim, não é por ele, é por todos nós que estamos na mesma situação. Já passou, já prescreveu. Então, assim, é importante que temos que ter uma luz. Agora, não temos isso hoje perante a lei. Se já passou, eu não fiz o BO. Tá? Eu disse assim, eu entrei em 2013, digamos que tenha sido comigo, né, caso hipotético. Então, passou 2013, 14, 15, aquilo magoou lá atrás, eu fui tentando separar. Eu coloco numa caixinha, essa caixinha eu separo. Daí outra pessoa veio numa caixinha, essa caixinha eu separo. Se eu não conseguir passar por mais caixinhas, eu caio. E eu estou me colocando no lugar de muitos dos nossos colegas, tá certo? Que foram colocando em caixinhas e separando. E hoje, como eu não consigo mais caracterizar, a responsabilidade é de quem? Veja só, Andréa, e aos amigos e amigas aqui. Pode não ter a penal, mas pode ter a indenização por dano. Se ficar comprovado que teve essa origem em função do assédio, aí só tem que ver no Código Civil, pegar o marco que foi e trazer para saber se ainda, porque a regra do Código Civil também trata da questão da prescrição dentro de alguns temas, dentro de prazos, que a gente vive através de tabelas. Tá? Então, se houver, existe ainda a possibilidade, sim, de se apurar isso, através do dano, tá? Porque aí vai pegar pelo bolso. Cleverson Matos, Aracaju. BO, boletim de ocorrência na delegacia, identificando quem praticou assédio e quando e qual local, tá certo? E aí você começa, aí não tem jeito, tem que você usar os artifícios que a lei tem. Cadê um celular? Pronto, começa a gravar. Não tem jeito. Porque, a não ser que você conte com amigos. Amigos, aquele irmão de fé, camarada, sabe? Para somar contigo. Boa tarde. Meu nome é Cleverson Matos, Embrapa Tabuleiros Costeiros, Seção Sindical, Aracaju, Sergipe. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor pela belíssima palestra aí. Obrigado, querido. Pela forma que o senhor abordou o tema. Parabéns. E, analisando, né, as falas dos colegas, dos companheiros aí, até parece que a Embrapa tem uma cultura de assédio, né? É o que me parece. E, na unidade da qual faço parte, isso é muito preocupante, porque nós temos pelo menos 3 casos registrados de assédio moral com consequências gravíssimas, né? Na saúde e no desempenho profissional desses trabalhadores, certo? Inclusive, já foi levado esse caso à nossa seção sindical, certo? Falo isso porque eu estou como vice-presidente da seção sindical e acompanho essas discussões. Então, é um fator preocupante na nossa empresa, né? Penso que uma das soluções seria contratar um psicólogo, né, para ajudar na resolução desses problemas, mas, por outro lado, eu fico preocupado também se essas pessoas que são, digamos assim, vitimadas por esse mal, essa doença na nossa empresa, se sentirão confortáveis, né, de serem atendidas, acompanhadas por um profissional que está ali a serviço da empresa. Eu não sei se o pensamento está correto, mas é uma dúvida que eu gostaria que o senhor explicasse com relação a isso. E de que forma o senhor sugeriria para que esses casos de assédio moral não mais assim existissem, então diminuísse
para que melhorasse o nosso clima, né, na nossa empresa, certo? E ela ser excelência na gestão, no relacionamento, assim como é na parte de pesquisa. Obrigado. Olha, vamos começar pela parte final. É importante essas ações, como essa que está acontecendo aqui agora, e outras tantas que já aconteceram, mas elas precisam ser permanentes e contínuas. Precisa, sim, de 6 meses, fazer questionário, encaminhar para todo mundo e as pessoas responderem. Porque, sem esse mapa, fica difícil também identificar onde é que pode estar acontecendo as situações, independente disso, das denúncias individuais, seja ela de forma direta ou seja através do tipo do 0800. Né? Eu não sei, a Embrapa tem ouvidoria? Tem? Temos. Bacana. Funciona? Funciona. É um caminho. Agora, basta também, não só basta ir para o 0800, tem que também comunicar ao sindicato que é aquela que foi feita uma denúncia. Para ele também correr atrás disso, porque senão fica muito difícil. Talvez agora com esse comitê de gestão, né, talvez as coisas tomem uma nova dinâmica. Aí sim, as coisas ficam melhores de ser trabalhadas. E aí a prevenção vai surtir efeito. Tá? Mas ele fez uma outra questão. Qual foi a primeira que você fez, amigo? Perdão. Não, foi ele. Com relação a psicólogo. Tá. Vai sentir a partir do momento que saber que tem. E não precisa ser num ambiente onde funciona a sessão. Pode ser em algum canto. Olha, faz parceria com as faculdades, rapaz, de psicologia. Você vai ter lá um amplo... Não é isso? Cara, não tem para onde correr. A nossa sugestão é essa, porque sai barato, no bom sentido. Você vai ter um grupo de pessoas interessadas em discutir, sabe? Então, é uma situação que precisa. Vá às faculdades e fala, nós estamos com esse problema, podemos fazer uma parceria? Pronto, eles vão fazer, cara, a custo zero. Sabe? Pode buscar que você vai ter, assim com o judiciário, ou com o jurídico, tá? Com o pessoal de serviço social. Vamos lá que funciona. Beleza. Nada, Isete Barbosa, Macapá. Pô, veio de longe, hein? Tá chovendo lá, minha querida? Tá não, né? Tá não. Então, se for, pode levar chuva, viu? Pode levar chuva para lá, viu? Deixa eu até ficar 30 de novembro aqui, depois você manda de volta quando for embora. Bem, gente, eu sou Isete, boa tarde a todas e a todas. Tarde. Primeiro, eu quero parabenizar o Simpaf pela iniciativa de trazer nesse seminário um tema importante como esse, que muitas vezes nem fica às escuras, às vezes é praticado de forma silenciosa. Eu acredito que existe esse tipo de assédio de uma maneira silenciosa. Eu acho que é a pior, que traz mais danos. Né? Eu queria esclarecer para o colega que questionou aí a lei sobre o assédio sexual. Ela não tem retroatividade, gente. Ela é a Lei 10.224, de 2001. Então, de 2001 para cá, ela está valendo, mas de 2001 para trás, nada feito. Né? E boa parte das minhas dúvidas já foram esclarecidas pelos colegas anteriores. Né? Mas eu queria falar o seguinte, que, às vezes, no nosso ambiente de trabalho, existem pequenas coisas que as pessoas nos dizem e que não percebem a gravidade do ferimento. Por exemplo, recentemente não, cerca de 6 meses atrás, eu fui mudada de setor. Aliás, desde quando eu entrei no Simpaf, eu estou sendo mudada de setor para setor. Não sei se é o meu profissionalismo, não sei o que é. Mas não vamos levar isso em conta. Eu mudei de setor e, quando eu cheguei lá, cheguei com o senhor supervisor e disse, eu estou me apresentando aqui, eu fui transferida para cá. E ele me disse uma coisa assim que me magoou. Talvez ele não tenha percebido, mas ele disse assim para mim, virou assim para os colegas que estavam, é o setor de... Só tem homens lá no setor, não tem nenhuma mulher. Aí disse assim, gente, a Isete é nossa agora. Aí eu disse, o quê? O quê? A Isete é nossa agora. Aí eu fiquei assim, aquilo me doeu lá dentro, sabe? Não sei por quê, é uma frase tão simples, né? Mas a maneira como ele me olhou e falou, doeu lá no íntimo. Sem querer, assim, meu olho... Eu peguei, virei... Olha, só de eu lembrar, eu fico emocionada. Virei e saí. Digo, gente, tchau, estou indo, vou tomar um café. Mas é assim, existem frases que nos são ditas que magoam psicologicamente. E isso dói lá no íntimo. E a gente, eu não sei, eu vejo... Sou mulher, vejo pelo meu lado feminino. E existem essas coisas pequenas que eu acho que a gente deve evitar.
Evitar, porque isso vai trazer consequência lá adiante, de maneira, às vezes, até mesmo letal, porque pode desencadear uma frustração, uma coisa psicológica assim que fica doendo. Cada vez assim que você vê o colega, você lembra daquilo que ele te disse. Aí você diz, não, eu tenho que tirar isso dentro de mim, conforme o colega falou, é uma chaga, é uma doença que vai me trazer danos, vai me trazer um câncer, porque essas coisas ruins dentro da gente, elas só nos fazem mal. Aí tu diz, não, eu tenho que esquecer, eu não vou levar isso adiante, isso foi uma brincadeira, mas não, aquilo persiste. Você pode até perdoar, mas você não sofre de Alzheimer, então você não esquece. Mas o conselho bom é que a gente esqueça, porque é como nós passamos um terço do nosso tempo, do nosso dia, lá dentro daquele trabalho, nós temos que conviver da melhor maneira possível. E é como eu falei, evitando, às vezes, pequenas palavras que magoam lá no fundo. Era essa a minha mensagem. Obrigada. Valeu, querida. Obrigado. É como eu disse, quem sofre a dor é que geme, viu? Quem sofre a dor é que geme. O último, Antônio Guedes Cerrados. Uma das perguntas que eu faria já foi feita, foi em relação ao prazo, né, se prescreve ou não e tal. O senhor já respondeu. Então, a outra pergunta eu faço agora, que é, o senhor citou aquele caso aberrante, né, que alguém chegou com a toalhinha lá e limpou e tal, mas não tendo a gravação, e depois de ter ido lá com a toalhinha apagado, quais são as maneiras que se pode ter? É testemunha? Sei lá, quais são as outras situações em que pode ser prova cabal para poder demonstrar que está havendo ou que houve o assédio? O assédio, qual assédio? Sexual? Nesse caso, mais sexual, né? Nesse caso que eu comentei foi de inoportunação, né, sexual, aquele que está dentro do coletivo. Mas para fins de comprovação, no caso, seja o caso de um ou de outro, se não tem essa prova clara, testemunhal e tal, porque quem faz, normalmente faz sempre numa situação que ele não vai ser pego, ou ela não vai ser pega em flagra, né? Assim, fazendo o assédio. Então, quais são os meios de usar como prova? É o que nós chamamos, acontece no silêncio, né? Entre as duas pessoas, não tem testemunha. Então, há uma vulnerabilidade por parte da vítima. Enfim, bom, o processo penal brasileiro ele trabalha com vários tipos de provas, né? Trabalhamos com indício, aquelas situações que nos levam a crer que aconteceu um fato, não é? Mas precisa da prova material. A prova material, no caso dessa nossa assistida, se ela tivesse levado a toalha, ela foi com a roupa, mas a delegada, nesse contexto, mandou ela para casa, ao invés de encaminhá-la para o IML. Porque lá eles iam passar a parte química toda, ou nela, ou na toalha, ou na blusa, e aí certamente iria ter resíduo de esperma. E aí sim poderia caracterizar, porque teria que fazer o exame de DNA no suposto agressor para fazer o comparativo, para saber se o DNA é o mesmo. É o tipo de prova material, tá? É quando existe a prova física. Tá? Então, na prova física, para o assédio moral, nós comentamos aqui, primeiro, você tem que registrar isso num boletim de ocorrência. Não tem jeito. Dando nome, dia, horário, local, tá? Porque aí começa-se a tentar construir uma prova. Bom, testemunhal. Nós batemos aqui, como os colegas comentaram, que é muito difícil um colega querer se meter. É bom lembrar que não só bate na porta do vizinho, não, tá? Às vezes vai chegar na sua mesa ou na sua cadeira. Então, vamos pensar bem. Terceiro, pode sim gravar, tá? Hoje o celular, a tecnologia hoje ajuda bastante isso e já é aceita mesmo isso. Não é papo, não, já é aceita. Várias situações, inclusive no procedimento administrativo, no PAD, é aceito sim, porque lá manda-se fazer a degravação ou através do cartório, onde ele restitui toda aquela conversa e dá a fé pública. Tá? Enfim, e só a sua palavra dizer, olha, eu fui assediado, não tem o peso necessário para se comprovar, é um indício. Mas, para isso, é preciso registrar. Por isso, se registre também em e-mail para os amigos. Olha, acabei de passar por isso, assim, por fulano de tal. Enfim, porque aí você começa a construir, efetivamente, elementos suficientes para amanhã você buscar essa reparação. Seja na esfera civil, seja na esfera penal, se houver condição e tempo para isso.
Ok. Bom, tema bastante interessante, né? Nós ficaríamos horas aqui debatendo, mas enfim, nós temos outros palestrantes. E antes de agradecer ao professor, Isete, eu tive que cortar por causa do tempo, tá? A gente até já avançou, mas é triste a história. E foi encontrado um cartão com chave, né, do hotel, está com a Fran, quem achou. E dizer que o professor vai ficar conosco aqui ainda para o jantar e tudo, aí ele vai abrir o confessionário, aí pode fazer as consultas individuais. Desculpe, eu vou aqui, que estou na coordenação de uma das coordenações da campanha do Ibanez, eu vou ali rapidinho ver lá umas atividades para amanhã, porque a gente joga nas duas, né? Vou lá e volto daqui a pouquinho para a gente jantar junto, aí vai ser um prazer jantar com vocês. Então, agradecer o senhor pela palestra, o senhor salvou a pele do Antônio Marcos e a minha também. Com certeza. Tá? Prazer imenso, muito obrigado.